Você sabia que algumas das decisões mais brutais da história não foram tomadas em salões de mármore ou senados grandiosos, mas em lugares improvisados e desconfortáveis? Imagine três dos homens mais poderosos do mundo, inimigos mortais até poucas semanas antes, concordando em se encontrar numa minúscula ilha de rio. Basicamente um banco de areia enlameado no meio de um riacho, apenas para que nenhum deles pudesse esconder um assassino nos arbustos. É como se os líderes mundiais de hoje decidissem o destino do planeta numa reunião de condomínio particularmente tensa. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. Você está lá, invisível, na margem do rio Lavinius, perto da cidade de Bonônia. O ar de novembro é frio e úmido, e a névoa da manhã ainda se agarra à água. De um lado do rio, as legiões leais a Marco Antônio e Lépido, veteranos endurecidos, homens que seguiram Júlio César através da Gália e da Guerra Civil. Do outro lado, as legiões do jovem herdeiro, Caio Otávio, o garoto que todos subestimaram. Os soldados se observam através do rio, uma calmaria tensa que poderia explodir em violência a qualquer momento. O gancho do episódio anterior ecoa em sua mente. O garoto, em um mundo de gigantes, agora estava prestes a se sentar com eles. Não para pedir, mas para exigir. Você vê três figuras se aproximando, cada uma de sua própria ponte temporária que leva à pequena ilha no centro. Primeiro, Marco Antônio, o general carismático e impetuoso, com o corpo de um soldado e o rosto de quem viveu intensamente. Ele exala uma confiança quase arrogante. Depois, Lépido, o mais velho, uma figura de estabilidade aparente, mas cujos olhos traem uma ambição que muitos consideravam menor, um erro que custaria caro a alguns. E por último, o jovem Otaviano. Ele tem apenas 19 anos, mas caminha com uma gravidade que desmente sua idade. Seu rosto é pálido, quase delicado, mas seus olhos são frios, calculistas. Você o observa e percebe que o menino assustado que fugia de Roma já não existe. Em seu lugar está um predador. Eles se encontram no centro da ilha, e o primeiro ato desta nova era começa com uma cena de profunda desconfiança. Cada um, por sua vez, permite que os outros dois o revistem. Mãos firmes percorrem túnicas e armaduras, procurando por adagas escondidas. É um ritual humilhante, uma admissão silenciosa de que ninguém ali confiava no outro o suficiente para virar as costas. Historiadores ainda discutem se Otaviano, naquele momento, era visto como um parceiro igual ou apenas uma ferramenta conveniente, o portador do nome de César, necessário para legitimar o que estava por vir. Mas enquanto você observa a maneira como ele encara Antônio, sem piscar, você entende que ele não estava ali para ser usado. Ele estava ali para tomar o que considerava seu por direito, o poder sobre Roma. A reunião duraria 3 dias. 3 dias que selariam o destino de milhares e redesenhariam o mapa do mundo. Eles passam o segundo dia na ilha. A névoa se dissipa, mas uma frieza diferente permanece. A desconfiança inicial deu lugar a uma atmosfera de negociação sombria, como três chefes de gangues rivais dividindo um território. Você os observa, agora sentados desconfortavelmente em assentos de campanha, com um escudo de legionário talvez servindo como mesa improvisada. O cheiro de couro molhado e lã úmida paira no ar. Ali, na precariedade daquela ilha, eles não estavam apenas forjando uma aliança, eles estavam escrevendo uma nova constituição para Roma com a ponta de uma espada. A conversa não é sobre ideais ou o bem da república, é sobre poder, puro e absoluto. O que eles criam é o segundo triunvirato.
Diferente da aliança informal que Júlio César teve com Pompeu e Crasso, este era um cargo oficial, legal, que eles iam impor à força ao Estado romano. Eles se autodenominam, com uma ironia que só a história pode apreciar plenamente, os três homens para a restauração da República. Você quase sorri com o absurdo da frase. É como nomear um lobo guardião-chefe do cordeiro. Para restaurar a República, eles primeiro a matariam completamente. Eles se concedem poder consular por 5 anos, o que significa que as suas decisões teriam força de lei, sem precisar da aprovação do Senado ou do povo. Eles poderiam declarar guerra, assinar a paz e, o mais assustador de tudo, julgar e executar cidadãos romanos sem direito à apelação. A espinha dorsal da liberdade romana, a provocatio ad populum, o direito de um cidadão apelar a uma sentença de morte perante o povo, foi simplesmente apagada com um aceno de mão. Você escuta os termos sendo ditados, a voz grave de Antônio, a concordância calculada de Otaviano. Cada cláusula é um prego no caixão da República. Os historiadores ainda discutem se este ato foi uma necessidade pragmática para acabar com a guerra civil e estabilizar um Estado em colapso, ou se foi simplesmente a mais nua e crua tomada de poder da história romana. Talvez fosse ambos. Para Antônio, era a única forma de manter o controle de suas legiões e esmagar os assassinos de César. Para Otaviano, era a única forma de um jovem de 19 anos ser levado a sério e ter os meios para vingar seu pai adotivo. E Lépido, bem, Lépido provavelmente estava feliz por ter sido convidado para a festa. Uma curiosidade pouco lembrada é a logística de tal encontro. Eles não estavam comendo uvas e bebendo vinho fino. Provavelmente compartilhavam o mesmo pão duro e carne seca de seus soldados. Imagine o Otaviano, com seu estômago notoriamente fraco, tentando mastigar a mesma ração de um legionário enquanto decidia o destino de senadores. É um detalhe que humaniza a monstruosidade do que eles estão fazendo. Eles não são deuses. São homens ambiciosos e famintos sentados na luda, forjando um poder que os colocaria acima de qualquer lei já escrita. Ao final do segundo dia, o acordo está selado. Eles têm a autoridade legal. Eles são, para todos os efeitos, os ditadores coletivos de Roma. Mas o poder absoluto tem um custo, e eles estavam prestes a descobrir que o tesouro de Roma estava perigosamente vazio. O pacto está selado. A lama do rio ainda está fresca em suas botas quando eles marcham sobre Roma. Não há um desfile triunfal com flores e aplausos. A entrada deles na cidade é um ato de ocupação militar. Você caminha pelas ruas com a multidão silenciosa, sentindo o ar pesado de medo e incerteza. Legionários, homens leais a um dos 3 novos mestres, patrulham cada esquina. Os senadores, que antes debatiam ruidosamente no fórum, agora se movem como sombras, com os olhos baixos. Otaviano, Antônio e Lépido tomaram seus assentos no poder, e Roma prende a respiração, esperando para ver o que os novos deuses fariam. E a primeira coisa que eles fazem é verificar as contas. Eles têm o poder supremo, mas o poder precisa de combustível. E o combustível de Roma é o dinheiro. Você o segue, invisível, até o templo de Saturno, onde o Aearreon, o tesouro do Estado, está guardado. A imagem que eles encontram lá dentro é desoladora. Anos de guerra civil, corrupção e exércitos privados esvaziaram os cofres. Imagine receber as chaves de um império e descobrir que a conta bancária está no vermelho. Os registros mostram dívidas colossais. Os cofres, que deveriam estar transbordando de ouro e prata, contêm pouco mais que pó e promessas quebradas. Eles têm o poder de taxar, mas taxar um povo já exausto levaria tempo. Tempo que eles não tinham. O verdadeiro problema não estava no silêncio do tesouro,
mas no barulho crescente de seus próprios exércitos. Juntos, os três comandavam uma força militar sem precedentes, cerca de 43 legiões. Isso é mais de 200.000 soldados profissionais, todos esperando o seu pagamento. E não apenas o salário atrasado. Eles esperavam a recompensa prometida por sua lealdade. A recompensa que todo general romano prometia: terra e uma generosa aposentadoria em dinheiro. Otaviano, para atrair os veteranos de César para o seu lado, havia prometido quantias exorbitantes que ele simplesmente não possuía. Antônio devia fortunas aos seus homens. Eram promessas feitas no calor da batalha e da intriga, e agora a conta havia chegado. Um exército insatisfeito não era apenas um problema, era uma sentença de morte. Um legionário com fome e sem pagamento é mais perigoso para seu general do que qualquer inimigo. Historiadores ainda debatem se a crise financeira foi a verdadeira causa do que se seguiu, ou um pretexto perfeito para uma purga política que eles já desejavam realizar de qualquer maneira. Estavam eles realmente encurralados pela necessidade, ou a necessidade apenas deu a eles a justificativa moral de que precisavam para um ato de selvageria calculada? Você os vê em uma sala privada, a fachada de poder dando lugar à dura realidade. Eles têm um império para governar e um exército gigantesco para pagar, mas não têm um único denário de sobra. Estão presos. E quando homens com poder absoluto ficam presos, eles não procuram uma saída. Eles criam uma, mesmo que ela seja pavimentada com o sangue de seus concidadãos. A solução que eles encontram não é nova nem sutil. É um eco sombrio de um capítulo anterior e sangrento da história de Roma. Uma ferramenta de terror usada pelo ditador Sula décadas antes. Você está na sala com eles, quando a ideia é colocada na mesa e o ar fica mais denso, mais frio. A solução é a proscrição, a lista da morte. Não é simplesmente uma lista de inimigos a serem executados. É um sistema diabólico, uma máquina de assassinato e confisco sancionada pelo Estado. O mecanismo é terrivelmente simples. Eles escreveriam uma lista de nomes: homens ricos, senadores e cavaleiros. A lista seria fixada publicamente no fórum. A partir desse momento, qualquer homem cujo nome estivesse naquele papiro se tornava um sáquer, um homem amaldiçoado, despojado de sua cidadania e de toda a proteção da lei. Imagine por um momento, você está andando pelo fórum e vê seu nome em uma dessas listas. De repente, você não é mais um cidadão, você é uma caça. Qualquer pessoa, um vizinho, um estranho, até mesmo seu próprio escravo, poderia matá-lo impunemente. Na verdade, eles seriam recompensados por isso. Uma grande soma em dinheiro era prometida pela cabeça de um proscrito. E a parte mais genial e cruel do plano era o que acontecia depois. Toda a sua propriedade, suas terras, sua casa na cidade, suas vilas no campo, seu dinheiro, suas obras de arte, tudo era confiscado pelo Estado, ou seja, pelos triunviros. Era a solução perfeita para o problema deles. Eles eliminavam seus oponentes políticos e, ao mesmo tempo, enchiam seus cofres vazios com a riqueza roubada. E para garantir que as famílias de seus inimigos não se reerguessem nunca mais, os filhos e netos dos proscritos eram proibidos para sempre de ocupar cargos públicos. Era a aniquilação total de uma linhagem. Historiadores ainda debatem a verdadeira motivação por trás da escala das proscrições. Foi puramente uma necessidade financeira desesperada, como eles alegavam, ou a crise financeira foi o pretexto perfeito para uma purga política que eles ansiavam realizar de qualquer maneira. Otaviano, em particular, é uma figura enigmática. Algumas fontes antigas o retratam como relutante no início, arrastado pela crueldade de Antônio. Outras o pintam como o mais frio e implacável dos três. O que sabemos
é o que aconteceu depois. A curiosidade mais macabra desse processo foi a negociação. Eles se sentaram e trocaram vidas como se estivessem trocando cartas de um jogo. Antônio queria que Cícero, o grande orador que o havia atacado publicamente, estivesse na lista. Otaviano resistiu, pois Cícero o havia apoiado. Então Antônio fez uma contraproposta. Ele só abriria a mão de colocar Cícero na lista se Otaviano protegesse o tio de Antônio. A negociação continuou, um comércio horripilante de vidas e lealdades. Lépido acordou com a morte do seu próprio irmão, Paulo, em troca de Antônio permitir a morte do tio de Otaviano. Otaviano, para selar o acordo e conseguir o que queria, sacrificou um de seus guardiães e parentes mais próximos. Você os vê, 3 homens, decidindo o destino de centenas, trocando o sangue de seus próprios parentes pelo sangue de seus inimigos. A tinta seca no papiro. A lista está pronta. E Roma está prestes a entrar em um novisônio. Você está no fórum, no coração pulsante de Roma, quando tudo muda. Amanhã começou como qualquer outra. Mercadores gritavam seus preços, senadores caminhavam em direção à Cúria, e o zumbido constante da cidade era uma canção familiar. Mas agora, um silêncio estranho se espalha. Tudo começa com a chegada de um destacamento de legionários. Eles não estão marchando em formação de desfile. Eles se movem com um propósito frio, abrindo caminho através da multidão até a rostra, a plataforma de discursos. Ninguém fala. O único som é o de pregos sendo martelados em madeira, enquanto eles afixam várias tábuas brancas, cobertas de colunas de nomes escritos em tinta preta e vermelha. A lista. A primeira de muitas. No início, a multidão se aproxima por curiosidade. Talvez seja um novo edito, uma nova lei. Você se move com eles, tentando enxergar por cima dos ombros. Então, o murmúrio começa. Um som baixo, como de abelhas zangadas, que cresce em volume e pânico. Um homem na sua frente, um cavaleiro bem vestido, solta um gemido baixo ao ver seu próprio nome. Ele se vira, o rosto uma máscara de terror pálido, e começa a correr, empurrando as pessoas para fora de seu caminho. Ninguém o impede, ninguém o ajuda. Ele agora é um fantasma entre os vivos. A cidade se transforma diante de seus olhos. O fórum, um lugar de comunidade, se torna um local de acusação. Amigos que conversavam há um instante agora se afastam um do outro, um novo e terrível cálculo em seus olhos. Será que o nome do seu amigo está na lista? E se estiver, qual é o preço de sua cabeça? Roma, a capital do mundo, se torna uma cidade assombrada pelo medo. Portas que antes estavam abertas agora estão trancadas e barricadas. As ruas dos bairros ricos ficam estranhamente silenciosas. Você vê patrulhas de caçadores de recompensas, homens rudes e brutais, andando abertamente com espadas desembaiadas, examinando os rostos dos transeuntes. Escravos olham para seus senhores com uma nova luz. Uma denúncia, verdadeira ou falsa, poderia lhes render a liberdade e uma fortuna. A confiança, o próprio tecido que mantém uma sociedade unida, se desintegra em questão de horas. Os historiadores ainda discutem se o terror foi uma ferramenta precisa, atingindo apenas os alvos pretendidos, ou uma força cega que se espalhou como um incêndio, consumindo inocentes e culpados da mesma forma. As histórias que sobreviveram sugerem o último. O caos era o objetivo. Um povo aterrorizado é um povo obediente. Uma curiosidade sombria é que as casas dos proscritos eram marcadas, suas portas pintadas, para que todos soubessem que a propriedade estava agora à venda e o antigo dono era a caça legal. A cidade se torna um mapa do tesouro para os cruéis. Você sente o pânico no ar, uma eletricidade estática que faz os pelos de seus braços se arrepiarem. Cada sombra pode esconder um assassino. Cada amigo pode ser um traidor. A República não estava sendo restaurada. Estava sendo leiloada.
pedaço por pedaço, vida por vida. E a primeira grande caçada estava prestes a começar, focada no homem cuja voz, mais do que qualquer espada, havia desafiado Marco Antônio. De todos os nomes naquela lista de condenados, um brilhava com uma luz mais intensa e era odiado com uma paixão mais profunda por Marco Antônio. O nome era Marcus Tullius Cícero, o maior orador de Roma, o filósofo, o ex-cônsul que se autodenominava pai da pátria. E agora, ele era um fugitivo. Você o segue, não em sua glória no Senado, mas em sua fuga desesperada. Ele está em sua vila, perto do mar, o ar salgado prometendo uma rota de escape que ele não consegue se decidir a tomar. Ele embarca num navio, depois ordena que ele retorne. Ele é um homem quebrado, não pelo medo da morte, mas talvez pela morte de tudo em que acreditava. A caçada é pessoal. Antônio não enviou uma legião. Ele enviou um esquadrão de assassinos, liderado por um centurião com uma queixa pessoal contra Cícero. Eles correm para a vila, mas o orador já se foi, levado por seus escravos leais em uma litica, uma espécie de cadeira coberta carregada por homens, tentando alcançar a costa por caminhos escondidos. Você se move com eles pela floresta, o balanço da litica é irregular, o único som é o de galhos quebrando sobre os pés e a respiração ofegante dos portadores. Historiadores ainda discutem sobre a indecisão de Cícero naquele dia. Foi a exaustão de um homem velho e doente? A resignação fatalista de quem via o fim da República como seu próprio fim? Ou um último e trágico cálculo? A traição, como tantas vezes acontece nessas histórias, veio de dentro. O irmão de Cícero tinha um liberto, um escravo que ele havia libertado, chamado Filólogo. Este homem, devendo sua liberdade e seu sustento à família, foi quem revelou a rota de fuga aos soldados em troca de uma recompensa. Os assassinos logo alcançaram a pequena comitiva. Os escravos de Cícero, corajosos até o fim, quiseram lutar, mas Cícero os proibiu. Ele ordenou que pousassem a litica. Com uma calma que surpreendeu a todos, ele afastou a cortina, olhou para o centurião e, segundo a lenda, disse algo como: "Não há nada de apropriado no que você está fazendo, soldado, mas tente fazer direito." Então, ele expôs o pescoço. A cabeça e as mãos de Cícero, as mesmas mãos que escreveram os discursos venenosos contra Antônio, as famosas Filipicas, foram levadas de volta a Roma como um troféu. Você vê Antônio recebendo a prova da morte de seu inimigo. Ele não demonstra apenas satisfação. Ele ri, exultante, e recompensa generosamente o assassino. Mas a vingança mais pessoal e macabra veio da esposa de Antônio, Fúlvia. Disse que ela pegou a cabeça de Cícero, colocou no colo, abriu sua boca e com um de seus grampos de cabelo perfurou repetidamente a língua morta que ousara falar contra o seu marido. A cabeça e as mãos foram então pregadas na rostra, no fórum, o mesmo lugar de onde a voz de Cícero uma vez comandou Roma. Era uma mensagem terrível para todos. A liberdade de expressão estava morta, e sua cabeça estava em exibição para quem quisesse ver. A cabeça e as mãos de Cícero na rostra não foram um ponto final. Foram um outdoor. Uma propaganda sangrenta do novo regime. Você vê as pessoas passando. Algumas com horror, outras com uma curiosidade mórbida. E algumas você percebe com um calafrio, com aprovação calculista. Era a versão romana de um reality show de sobrevivência. Só que o prêmio por eliminar outro competidor era real, e a eliminação era permanente. A cidade se tornou um teatro de lealdade e traição, e cada família, cada casa, era um palco em potencial. O veneno da proscrição não estava apenas no assassinato legalizado, mas na forma como ele corroía as fundações de Roma, os laços de família e de confiança. Você testemunha cenas que assombrariam os sonhos de qualquer um. Um filho, ansioso para herdar a propriedade do pai um pouco mais cedo,
guia um esquadrão de caçadores de recompensas até o esconderijo secreto no porão. Ele não é visto como um pária. Ele é elogiado por sua lealdade ao novo Estado e recebe sua parte da herança manchada de sangue. Uma esposa cansada de seu casamento ou de olho em um novo amante sussurra a localização de seu marido proscrito para um centurião. Escravos que por toda a vida serviram a uma família agora detinham o poder de vida e morte sobre seus senhores, com a liberdade e uma fortuna como recompensa por uma única palavra. Mas a escuridão absoluta tem uma maneira de fazer a menor luz brilhar mais intensamente. Para cada história de traição, havia um ato de coragem e lealdade tão profundo que parece quase impossível. Você vê um filho se recusar a abandonar seu pai, escondendo-o por meses em um compartimento secreto atrás de uma lareira, trazendo comida no meio da noite. Você vê esposas que se disfarçavam, vendiam suas joias e subornavam guardas para contrabandear seus maridos para fora da cidade. Historiadores ainda discutem se esses atos de lealdade eram as raras exceções à regra da traição ou se na verdade eram a norma silenciosa, ofuscada pelas histórias mais sensacionais de crueldade que os cronistas preferiam registrar. Uma das histórias mais famosas, repetidas várias vezes com nomes diferentes, é a do escravo que, vendo os assassinos se aproximarem, trocou de roupa com seu mestre. Ele se sentou na liteira de seu senhor, vestindo seus anéis e túnica, e enfrentou os assassinos, morrendo no lugar do homem a quem servia, dando-lhe tempo precioso para escapar. Pense nisso. Um homem sem direitos, considerado propriedade, sacrificando sua vida pela pessoa que o possuía. A proscrição revelou o pior da natureza humana, mas também, paradoxalmente, o melhor. Ela testou cada vínculo, cada relacionamento, e os resultados foram impressos no grande livro da história com sangue e lágrimas. E no centro de tudo isso estava o jovem herdeiro, o menino que todos subestimaram, observando, aprendendo e participando dessa carnificina com uma frieza que chocaria até mesmo seus aliados mais endurecidos. Enquanto Antônio exibia abertamente sua vingança, e Lépido parecia quase um coadjuvante relutante no terror, todos os olhos curiosos e assustados em Roma se voltavam para o jovem Otaviano, o herdeiro de César, o menino que usara o nome de seu pai adotivo para se colocar na mesa dos grandes. Como ele se comportaria agora que a matança havia começado? Teria ele a mesma sede de sangue que Antônio? Ou sua juventude e sua suposta relutância inicial o tornariam uma força de moderação? A resposta foi rápida e foi implacável. Você o observa, não mais como um garoto em um mundo de gigantes, mas como um mestre do jogo. As fontes antigas pintam um quadro contraditório, mas a imagem que emerge é a de uma crueldade calculada, talvez mais arrepiante do que a fúria quente de Antônio. Suetônio, um biógrafo posterior, nos conta que enquanto Antônio e Lépido podiam ser influenciados por súplicas ou subornos para remover um nome da lista, Otaviano se manteve firme. Ele teria insistido que nenhum dos proscritos fosse poupado. É como se ele entendesse que a hesitação neste momento seria vista como fraqueza, um erro que ele não podia cometer. Você testemunha uma cena particularmente reveladora. Um homem chamado Quinto Salvidiano, um pretor, um magistrado importante, que estava na lista, conseguiu chegar aos pés de Otaviano e implorou por sua vida. Ele lembrou ao jovem herdeiro de suas amizades passadas, de serviços prestados. Otaviano ouviu em silêncio, o rosto impassível. Então, com um gesto quase imperceptível, ele sinalizou para seus guardas. Salvidiano foi arrastado para fora e executado no local. Nenhuma palavra, nenhuma hesitação. A mensagem era clara. O passado não importava, a amizade não era escudo. Apenas o poder e a lealdade ao novo regime tinham valor.
Historiadores ainda debatem a psicologia de Otaviano durante as proscrições. Ele estava genuinamente se tornando um monstro, intoxicado pelo poder absoluto, ou ele estava desempenhando um papel, projetando uma imagem de impiedade para garantir sua sobrevivência e seu lugar entre homens como Antônio. Talvez ele tenha olhado para a morte de seu pai adotivo, assassinado por homens que lhe havia perdoado, e concluído que a misericórdia era um luxo que levaria à morte. Para sobreviver, ele precisava ser mais cruel, mais frio e mais assustador do que qualquer um dos seus inimigos ou dos seus aliados. Uma curiosidade pouco conhecida é que ele colocou na lista o seu próprio guardião, Gaio Torânio, o homem que fora colega de seu pai verdadeiro. Foi um ato de crueldade tão chocante que até os cronistas romanos, acostumados com a brutalidade, o registraram com espanto. Otaviano estava cortando todos os laços com seu passado de menino, forjando uma nova identidade nascida do frio e do sangue. Ele estava mostrando a Roma, e especialmente a Marco Antônio, que não havia linha que ele não cruzasse. Não havia sacrifício que ele não fizesse para alcançar seus objetivos. O rosto pálido e delicado escondia uma determinação de ferro e um coração de gelo. O jovem herdeiro não era mais um herdeiro. O terror nas ruas de Roma tinha um objetivo prático e imediato. Não era apenas sobre vingança ou consolidação de poder, era sobre contabilidade. Uma contabilidade macabra, onde ativos eram medidos em vidas e propriedades confiscadas. Você vê os agentes dos triunviros, homens com a frieza de auditores, movendo pela cidade. Eles não carregam espadas, mas tábuas de cera e estiletes. Eles entram nas casas silenciosas e marcadas dos proscritos, não para caçar os homens, pois essa tarefa era deixada para os brutamontes, mas para inventariar a riqueza. Cada peça de mobiliário, cada estátua grega, cada conjunto de pratos de prata, cada metro quadrado de terra, tudo é meticulosamente registrado e avaliado. As vastas propriedades agrícolas na Itália, as latifúndia, são transferidas para o nome do Estado. As casas de luxo no Monte Palatino se tornam propriedade do governo, prontas para serem leiloadas ou dadas como recompensa a aliados leais. Você os observa no trabalho e percebe que esta é a parte mais fria e sistemática da operação. É a burocracia do assassinato em massa. O dinheiro, as joias, as moedas de ouro e prata são recolhidos em sacos e levados diretamente para o tesouro recém-criado dos triunviros. O som que agora domina Roma não é mais o grito de terror, mas o martelo do leiloeiro. No fórum, onde antes se debatia a lei, agora se vendem os espólios da carnificina. E os compradores? Eles são os apoiadores do novo regime, os oportunistas, os homens que viram na queda de seus vizinhos uma chance de subir. Eles compram propriedades por uma fração de seu valor real, consolidando sua própria riqueza e amarrando seu destino ao dos triunviros. Se o regime caísse, eles perderiam tudo. Assim, eles se tornam os defensores mais fervorosos da nova ordem. Historiadores ainda debatem a eficácia financeira real das proscrições. Embora a quantia de riqueza confiscada tenha sido colossal, a pressa e a natureza caótica dos leilões significaram que muitos ativos foram vendidos por muito menos do que valiam. Além disso, a instabilidade econômica criada pelo terror fez com que o crédito secasse e o comércio estagnasse. No entanto, no curto prazo, funcionou. Os triunviros alcançaram seu objetivo. O sangue de 300 senadores e 2.000 cavaleiros, as classes mais ricas de Roma, foi convertido em ouro. Você vê os sacos de moedas sendo empilhados, o som metálico ecoando nos cofres antes vazios. É dinheiro suficiente para pagar os salários atrasados das legiões. É suficiente para prometer bônus generosos.
é suficiente para calar, por enquanto, o descontentamento dos soldados. A máquina de guerra que os colocou no poder agora podia ser alimentada. Os triunviros olham para seu tesouro recém-adquirido, um tesouro manchado de sangue, e se sentem seguros. Roma está subjugada pelo medo. Seus inimigos domésticos estão mortos ou escondidos. Suas finanças estão estabilizadas. Agora eles podem finalmente se virar para a tarefa que uniu essa aliança profana em primeiro lugar. A tarefa que legitimava tudo o que eles fizeram. A vingança pelo assassinato de Júlio César. Os assassinos, Bruto e Cássio, aguardavam no leste, com seus próprios exércitos, prontos para a batalha final pelo destino de Roma. Com Roma pacificada pelo terror e os cofres reabastecidos com a riqueza dos mortos, a atmosfera na cidade muda. O medo agudo dá lugar a uma expectativa tensa. Você sente isso no ar. A primeira fase do plano dos triunviros está completa. A frente doméstica está segura. Agora, a grande engrenagem do poder se volta para o leste. A vingança, a palavra que esteve nos lábios de todos desde os idos de março, finalmente se tornará uma ação militar em grande escala. O alvo: Marcus Junius Brutus e Gaius Cassius Longinus, os líderes da conspiração para assassinar César. Eles não estão se escondendo. Longe disso. Enquanto Roma sangrava, Bruto e Cássio estavam construindo uma base de poder formidável nas províncias orientais, na Grécia, na Macedônia e na Síria. Eles se autodenominavam os liberadores, os salvadores da República contra a tirania. Ironicamente, para financiar seus próprios exércitos, eles usaram os mesmos métodos brutais dos triunviros, extorquindo as cidades ricas da Ásia Menor. A luta pelo futuro de Roma seria financiada por ambos os lados com a pilhagem de seu próprio império. Você os imagina, Bruto, o idealista sombrio, e Cássio, o pragmático cínico, reunindo suas forças. Eles controlavam as legiões estacionadas no leste e recrutaram mais tropas, formando um exército de cerca de 19 legiões, uma força quase igual à dos seus inimigos. A propaganda de ambos os lados atinge um nível febril. Em Roma, Otaviano e Antônio pintam Bruto e Cássio como traidores parecidas, homens que mergulharam uma adaga no pai de sua pátria. Eles são os inimigos da ordem, a causa de todo o caos. No leste, Bruto e Cássio se apresentam como os últimos verdadeiros republicanos, lutando contra uma nova monarquia, uma tirania de 3 cabeças ainda mais monstruosa que a de César. Eles cunham moedas famosas, uma das quais sobrevive até hoje, mostrando o barrete da liberdade, o chapéu dado aos escravos libertos, flanqueado por 2 adagas, abaixo a inscrição EIDMA, os idos de março. Era uma declaração de orgulho pelo que haviam feito. Historiadores ainda debatem se Bruto e Cássio... A máquina de guerra está abastecida. Agora ela precisa se mover. O foco se desloca da cidade de Roma para o seu porto mais vital no sul, Brundisium, a moderna Brindisi. Você está lá, no calcanhar da bota da Itália, e o que você vê é um milagre de logística e caos organizado. 19 legiões, quase 100 mil homens, precisam ser transportadas através do mar Adriático até a Grécia. Não é como pegar uma balsa, é como mover uma cidade inteira, com suas armas, sua comida, seus cavalos e suas ambições através de águas hostis. Você sente o cheiro do mar misturado com o suor de milhares de homens e animais. O cais está abarrotado de navios de transporte, embarcações largas e lentas, não os ágeis navios de guerra. Eles são os caminhões de carga do mundo antigo. Soldados, homens que passaram a vida marchando em terra firme, olham para o mar com uma mistura de determinação e náusea. O legionário romano era o mestre da terra, mas no mar ele era muitas vezes apenas um passageiro doente. Você os ouve,
compartilhando piadas nervosas, verificando seus equipamentos pela 100ª vez. A travessia é a primeira grande aposta. Bruto e Cássio não eram apenas generais de exércitos terrestres, eles tinham uma frota poderosa que patrulhava ativamente o Adriático. Cada viagem de um navio de transporte era um risco. Um encontro com a esquadra inimiga significaria um desastre, com milhares de soldados afogados ou capturados sem sequer desembainhar suas espadas. A liderança da operação revela a dinâmica entre os triunviros. Marco Antônio, o general experiente e impaciente por glória, atravessa primeiro, com a maior parte do exército. Ele consegue evitar a frota inimiga e estabelecer uma cabeça de ponte segura na Grécia. Otaviano, como era frequentemente o caso, estava doente e ficou para trás. Historiadores ainda debatem a natureza de sua doença e seu timing. Era ele genuinamente frágil, seu corpo lutando para acompanhar sua vontade de ferro? Ou era uma manobra política calculada, deixando Antônio assumir o risco inicial enquanto ele consolidava o poder e a logística na Itália? Independentemente do motivo, quando Otaviano finalmente faz a travessia com as tropas restantes, sua frota é interceptada. Uma batalha naval feroz acontece, e embora ele consiga chegar à costa, perde muitos navios. Chega à Grécia não como um conquistador triunfante, mas como um sobrevivente. Você embarca em um desses navios superlotados. O espaço é mínimo. Você está ombro a ombro com legionários que não veem suas famílias há meses, talvez anos. O rangido constante da madeira do navio, o som das ondas batendo no casco, o murmúrio baixo de centenas de conversas. É uma comunidade flutuante e tensa, unida por um único propósito: vingar César. E talvez, o mais importante para eles, garantir a terra e o dinheiro que lhes foram prometidos. Ao longe, após dias de viagem, você finalmente avista a linha escura da costa da Macedônia. Os homens se levantam, apontando. Um alívio silencioso percorre o navio. O chão sob seus pés é grego. E em algum lugar, mais para o interior, o exército dos libertadores os aguarda. Você marcha para o interior, o ar seco da Macedônia substituindo a brisa úmida do mar. O terreno é acidentado, mas os legionários se movem com uma eficiência brutal. A estrada romana que eles seguem, a Via Ignatia, cortando a paisagem como uma cicatriz. Finalmente, você chega aos campos perto de Filipos, uma antiga cidade que daria seu nome à batalha que mudaria o mundo. E aqui, a escala do que está para acontecer se torna assustadoramente clara. Você sobe uma pequena colina para ter uma visão melhor. De um lado, você vê o acampamento dos triunviros, uma cidade de tendas de couro estendendo-se por quilômetros, quase 20 legiões. E do outro lado de uma vasta planície, separado por pântanos e juncos, você vê o acampamento de Bruto e Cássio, igualmente gigantesco. Dois mundos colidem aqui. Mais de 200.000 soldados romanos, a maior força já reunida para uma guerra civil, estão acampados a poucos quilômetros um do outro, prontos para se aniquilarem. É o Império Romano em guerra consigo mesmo. Você sente a tensão na atmosfera. Não é apenas uma batalha, é um confronto de ideologias. De um lado, você tem o exército da vingança e do poder centralizado lutando sob o nome sagrado de César e a liderança de seu herdeiro e seu maior general. Eles representam o futuro, um futuro de poder imperial, embora ainda não ousem dizer isso. Do outro lado, o exército da tradição, os libertadores, lutando sobre a bandeira da República e da liberdade do Senado. Eles representam o passado, um passado idealizado de liberdade aristocrática.
A ironia, é claro, é que ambos os lados são liderados por autocratas militares, financiados por extorsão e compostos por soldados que lutam por pagamento e lealdade pessoal, não por ideais políticos abstratos. Historiadores ainda discutem a estratégia inicial. Bruto e Cássio haviam escolhido uma posição defensiva brilhante. Seus acampamentos estavam em terreno elevado, com uma montanha protegendo suas costas e o pântano intransponível protegendo seus flancos. Eles tinham acesso a suprimentos através do porto de Neápolis, enquanto o exército de Antônio e Otaviano estava em terreno baixo, com suas linhas de alimentação esticadas e vulneráveis. A estratégia lógica para Bruto e Cássio era simplesmente esperar. O inverno se aproximava. O exército dos triunvíros ficaria sem comida e seria forçado a uma retirada desastrosa ou a um ataque desesperado em desvantagem. Mas a pressão dentro do acampamento republicano era imensa. Seus oficiais e soldados, confiantes em seu número e coragem, clamavam por uma batalha decisiva. Eles não queriam morrer de fome ou doença no inverno, eles queriam lutar. Cássio, o general mais experiente e pragmático, argumentou para manter a posição defensiva. Guerras são vencidas mais com a bunda do que com a espada. Poderia ter dito, parafraseando um ditado militar romano que enfatizava a importância de manter a posição. Mas Bruto, o idealista, talvez atormentado pela moralidade do que havia feito, cedeu à pressão dos seus homens. Ele acordou em oferecer batalha na planície. Foi uma decisão que mudaria tudo. Você vê os estandartes sendo erguidos, ouve as trombetas soando. A espera acabou. A carnificina está prestes a começar. A decisão está tomada. O som que se segue é um dos mais terríveis e emocionantes da experiência humana. Não é uma explosão, mas um crescendo. O barulho de 100.000 pares de sandálias pesadas marchando em uníssono sobre a terra seca. O tilintar de metal contra couro, o som profundo e gutural das trombetas de guerra, o cornu, que soa como o lamento de uma besta mítica. Você está no meio disso. A adrenalina fria percorrendo suas veias. A poeira levantada pelos pés de tantos homens começa a criar uma névoa baixa, o início literal do que os estrategistas chamam de a névoa da guerra. A batalha não é um evento único, mas dois confrontos simultâneos que se desenrolam de forma caótica. À sua direita, você vê as legiões de Bruto, impulsionadas por uma fúria e moral elevadas, avançando contra as linhas de Otaviano. Os homens de Bruto são como uma onda incontrolável. Eles quebram as defesas e a luta se torna uma confusão de combates corpo a corpo. Eles avançam tanto e tão rápido que conseguem invadir e saquear o acampamento de Otaviano. Uma curiosidade que se tornaria lenda é que eles não encontram o jovem herdeiro. Otaviano, mais tarde, afirmaria que um sonho o avisou para não ficar em sua tenda naquele dia. Sorte, doença ou uma desculpa conveniente, ninguém sabe ao certo. Mas a ala direita da batalha é uma vitória retumbante para os liberadores. Mas enquanto você olha para a esquerda, a história é completamente diferente. Ali, os veteranos endurecidos de Marco Antônio enfrentam as legiões de Cássio. Antônio é um general superior, e seus homens são disciplinados. Eles não atacam de forma imprudente. Eles encontram uma fraqueza, uma passagem através do pântano que os homens de Cássio consideravam intransitável, e a exploram. As forças de Antônio flanqueiam as linhas de Cássio, que começam a ceder e depois a quebrar. O que era uma linha de batalha organizada se dissolve em pânico e fuga. O acampamento de Cássio também é invadido. A batalha se tornou um espelho estranho, com cada lado sofrendo uma derrota esmagadora e alcançando uma vitória esmagadora em flancos diferentes. É aqui que o erro fatal acontece. Cássio recua para uma colina com um pequeno grupo de seus homens para observar o campo de batalha. Sua visão está obscurecida pela poeira e pelo caos. O que ele vê é a sua própria derrota. Ele vê seu acampamento em chamas. Então, à distância, ele vê um destacamento de cavalaria cavalgando furiosamente em sua direção. Ele não consegue distinguir seus estandartes.
Em sua mente, a conclusão é lógica e terrível. Bruto também deve ter sido derrotado. E esta é a cavalaria inimiga vindo para capturá-lo. O que ele não sabe é que aquela é a cavalaria de Bruto, vindo trazer a notícia de sua própria vitória e oferecer ajuda. Historiadores ainda discutem se a visão de Cássio era realmente ruim ou se foi o desespero que turvou seu julgamento. Sem esperar pela confirmação, ele se vira para seu liberto, Pindaro, e ordena que o mate. Pindaro obedece, e Cássio morre, acreditando que tudo estava perdido, no exato momento em que a vitória estava ao seu alcance. A poeira da primeira batalha assenta lentamente sobre um campo de carnificina e confusão. O sol se põe pintando o céu macedônico com tons de vermelho e roxo, que ecoam a violência no chão. Você caminha pelo que restou do campo de batalha. O silêncio é pontuado pelos gemidos dos feridos. A noite traz uma pausa sombria, um interlúdio entre dois atos de uma tragédia. E no centro desta pausa está Bruto. Ele está em seu acampamento, o mesmo acampamento que seus soldados vitoriosos haviam enchido de gritos de triunfo poucas horas antes. Mas agora o clima é de choque e luto. A notícia de Cássio chega a ele não como um boato, mas como uma certeza devastadora. O corpo de seu amigo e co-conspirador é trazido para ele. Você o vê olhando para o rosto pálido do homem que ele chamou de o último dos romanos. É um golpe do qual ele talvez nunca se recupere. Cássio era o gênio militar da operação, o pragmático que temperava o idealismo de Bruto. Sem ele, Bruto está sozinho, carregando o peso de uma causa e de um exército que agora olha apenas para ele. Você sente o bardo esmagador sobre seus ombros. A vitória de suas tropas contra Otaviano parece oca. O que deveria ter sido um momento de celebração se tornou um velório. Ele está no comando de um exército que tecnicamente não perdeu a batalha. Na verdade, eles infligiram mais baixas do que sofreram e capturaram a águia legionária de Otaviano, uma humilhação profunda. Mas a moral, o espírito de luta, foi mortalmente ferido pela perda de um de seus líderes e pela fuga caótica de metade de seu exército. Durante as próximas semanas, um impasse tenso se instala. Bruto retorna à estratégia original e mais sábia de Cássio. Ilha mantém sua forte posição defensiva nas colinas, recusando-se a ser atraído para outra batalha campal. Ele sabe que o tempo está do seu lado. O exército de Antônio e Otaviano está com poucos suprimentos e o inverno se aproxima. Mas a pressão interna que Cássio enfrentou agora se volta para Bruto amplificada 10 vezes. Seus legionários, por orgulho de sua vitória contra Otaviano, não entendem a hesitação. Eles o acusam de covardia. Eles querem terminar o trabalho. Deserções começam a corroer suas fileiras. Seus aliados, reis e líderes tribais, começam a vacilar em seu apoio. Historiadores ainda discutem o estado mental de Bruto durante este período. Plutarco nos conta a famosa história do fantasma de César aparecendo a Bruto em sua tenda perto da batalha, uma aparição sombria que lhe prometeu: nos veremos em Filipos. Agora, na quietude da noite, você pode imaginar Bruto assombrado não apenas por fantasmas, mas pelo peso de suas próprias decisões. O assassinato de César, um ato que ele acreditava que libertaria Roma, só a mergulhou em mais guerra e tirania. Ele está preso entre a lógica militar que dita a paciência e a pressão política dos seus próprios homens que exigem ação. É um dilema sem uma boa solução. E, finalmente, contra seu melhor juízo, assim como antes, ele cede. Ele concorda em arriscar tudo num segundo e último confronto. A decisão foi tomada, nascida mais do desespero e da pressão do que da confiança estratégica. Pela segunda vez em menos de um mês, as trombetas soam através da planície de Filipos. Você está lá novamente, mas a atmosfera é diferente. A fúria confiante da primeira batalha foi substituída por uma determinação sombria e cansada. Estes são homens que já viram a face da guerra civil, que já mataram outros romanos que talvez tivessem servido na mesma legião que eles anos antes. O ar está pesado, não apenas com a poeira, mas com um pressentimento do fim. A batalha começa. É brutal, direta e desprovida da caótica sorte da primeira.
As linhas de batalha se chocam com um impacto que você sente no chão, um som de metal, madeira e carne. As legiões de Bruto lutam com a coragem dos desesperados. Eles sabem que não há mais recuo, não há mais estratégia de espera. É vitória ou aniquilação. Por um tempo, a luta é equilibrada, um impasse sangrento no centro da planície. Você vê a habilidade e a disciplina do soldado romano em sua forma mais terrível, uma máquina de matar perfeitamente treinada, voltada contra si mesma. Mas as forças de Antônio e Otaviano têm a vantagem. Eles estão mais bem abastecidos, sua moral foi restaurada pela recuperação da iniciativa, e eles têm um comando unificado e experiente. Otaviano, embora ainda não seja um grande general de campo, está presente, e a simples presença do filho de César inspira suas tropas. Marco Antônio, em seu elemento, dirige a batalha com uma habilidade que Bruto não consegue igualar. A pressão começa a aumentar nas linhas republicanas. Uma pequena brecha aqui, uma seção vicede ali. Lentamente e inexoravelmente, a maré vira. O momento decisivo vem quando as forças dos triunvíros finalmente conseguem romper o flanco do exército de Bruto. O que era uma linha de batalha ordenada começa a se desintegrar. A disciplina que manteve os homens de Bruto lutando se quebra. A resistência se transforma em fuga. É um colapso total. Os soldados que antes o pressionavam a lutar, agora jogam seus escudos e correm para salvar suas próprias vidas, perseguidos pela cavalaria inimiga. A causa da República, a grande ideia pela qual milhares morreram, se dissolve em pânico e terror individual. Você vê Bruto sendo arrastado para longe do campo de batalha por seus oficiais restantes, recuando para as colinas com um punhado de seguidores. Ele observa a derrota completa de seu exército, o fim de tudo pelo que lutou. O sol se põe em sua causa. Historiadores ainda debatem se algum outro resultado era possível. Se ele tivesse mantido sua posição defensiva por mais algumas semanas, o exército dos triunvíros poderia ter se desintegrado por falta de suprimentos. Mas a história não é feita de sis, é feita de decisões. E a decisão de Bruto de lutar selou o seu destino e o destino de Roma. A carga final não foi apenas uma manobra militar. Foi o golpe de misericórdia em um ideal moribundo. A escuridão cobre as colinas ao redor de Filipos. Não é uma escuridão de paz, mas uma cheia de sons de perseguição e fuga. Você está com Bruto e seus últimos seguidores leais, um pequeno grupo de homens exaustos e derrotados, escondidos em um vale rochoso. O grande exército republicano não existe mais. Apenas este punhado de fugitivos permanece. Bruto senta-se numa pedra, o rosto iluminado pela lua pálida. Ele não parece mais um general, nem um estadista. Parece apenas um homem que perdeu tudo. Ele sabe que não há escapatória. O exército de Antônio e Otaviano cercou a área. A rendição é impensável. Para os triunvíros, ele não é um oponente derrotado a ser tratado com honra. Ele é o assassino de César, um parricida a ser exibido em um triunfo e depois executado. A morte é inevitável. A única questão é como. Seus amigos tentam convencê-lo a tentar fugir, a encontrar um caminho através do cerco, mas ele recusa. Sua mente já está em outro lugar. Você o ouve sussurrar uma linha de uma tragédia grega, lamentando não seus inimigos, mas a própria virtude, que ele seguiu como uma coisa real, mas que se revelou ser apenas uma escrava da sorte. É a confissão de um idealista quebrado. Ele acreditava que a nobreza de sua causa, a libertação da República, garantiria seu sucesso. Agora ele enfrenta a dura realidade de que a sorte, o poder e a força bruta
são os verdadeiros árbitros do destino. Historiadores ainda debatem a profundidade de seu arrependimento. Ele se arrependeu de ter matado César ou ele se arrependeu de ter falhado? A maioria acredita que ele morreu convencido da justiça de seu ato, mas lamentando seu resultado desastroso. Chega o momento final. Ele se despede de seus amigos, um a um, com uma calma digna que impressiona todos. Então, ele pede a um de seus companheiros, um homem chamado Estraton, que segurasse sua espada para ele. Estraton hesita, recusando-se a participar do ato, mas Bruto insiste. Finalmente, com a ajuda de Estraton, Bruto se atira sobre a Blada. Ele morre ali, naquele vale solitário, o mais nobre dos romanos, como até mesmo o seu inimigo, Antônio, o chamaria mais tarde. O corpo de Bruto é encontrado na manhã seguinte. Marco Antônio, em um raro momento de magnanimidade, ordena que o corpo seja coberto com o seu próprio manto púrpura, a cor de um general vitorioso, e que seja cremado com todas as honras. Otaviano, no entanto, é relatado como sendo muito menos generoso. Uma história, provavelmente propaganda posterior, diz que ele mandou que a cabeça de Bruto fosse cortada para ser jogada aos pés da estátua de César em Roma. Independentemente do tratamento dado aos seus restos mortais, a morte de Bruto foi o ponto final. A vingança estava completa. Os assassinos de César estavam mortos. A causa republicana foi esmagada para sempre nos campos de Filipos. Os triunvíros eram agora os senhores indiscutíveis de todo o mundo romano. A notícia da morte de Bruto se espalha como fogo pelos restos dos dois exércitos. Para as tropas vitoriosas, é o sinal final de um triunfo absoluto. Para os sobreviventes do exército republicano, é o fim de toda a esperança. A rendição é em massa. Legiões inteiras depõem suas armas. Você os vê, milhares de homens, marchando para fora de seus esconderijos nas colinas, formando longas filas para jurar lealdade aos seus novos mestres, Otaviano e Antônio. É uma cena de pragmatismo militar. A causa morreu, mas a vida e a promessa de pagamento continuam. Os novos senhores do mundo romano, Otaviano e Marco Antônio, estão no topo. Lépido, que havia ficado para trás para governar a Itália, é uma figura distante e cada vez mais irrelevante. O poder real agora reside nestes dois homens, o general experiente e o jovem herdeiro astuto. Eles têm o controle total. Não há mais um senado com autoridade real. Não há mais um exército de oposição. Eles comandam mais de 40 legiões, o maior poder militar que o mundo já viu. E todo o vasto território de Roma, do deserto da Síria às florestas da Gália, está sob seus pés. Você os observa no rescaldo da vitória, e as diferenças em suas personalidades se tornam gritantes. Marco Antônio é o soldado celebrado. Ele caminha entre as tropas, rindo, bebendo com seus centuriões, distribuindo elogios e promessas. Ele é a encarnação do general vitorioso, carismático e confiante. Otaviano, por outro lado, permanece mais distante. Sua saúde ainda é frágil após a campanha. Ele é mais focado na administração, na logística de desmobilizar parte do exército e encontrar terras para os veteranos. Uma tarefa monumental e politicamente explosiva. Enquanto Antônio celebra a vitória, Otaviano já está calculando os problemas que ela trará. A vitória em Filipos não foi apenas uma vitória militar. Foi a morte de uma ideia. A ideia de que a República Romana, com seu Senado e suas assembleias, poderia ser restaurada. Por 100 anos, Roma foi dilacerada por guerras civis entre grandes homens, Mário e Sula,
César e Pompeu. Filipos foi a culminação sangrenta desse processo. A República não foi perdida em um único dia ou em uma única batalha, mas Filipos foi onde ela foi finalmente enterrada. Historiadores ainda debatem se este foi um momento trágico ou inevitável. A República estava irremediavelmente quebrada, incapaz de governar um império tão vasto. Talvez a ascensão de um poder autocrático fosse a única maneira de trazer ordem e paz. Uma curiosidade do rescaldo é que muitos dos jovens aristocratas que lutaram com Bruto e sobreviveram foram perdoados. Um deles era um jovem poeta chamado Horácio, que mais tarde se tornaria um dos maiores poetas da era de Augusto, escrevendo sobre a humilhação de ter deixado seu escudo para trás na fuga. Otaviano era impiedoso com os líderes, mas muitas vezes pragmático com os seguidores. Ele sabia que precisaria da cooperação da classe aristocrática para governar. Os novos senhores do mundo romano estavam seguros em seu poder, mas o mundo que eles agora governavam era vasto, complexo e cheio de novos desafios. E o maior desafio de todos seria como dividir o poder entre si. A poeira de Filipos mal assentou e uma nova tarefa, talvez mais complexa do que a própria guerra, se apresenta. Como governar o mundo que eles conquistaram? Você está com eles, não em um campo de batalha, mas numa tenda de comando, o cheiro de couro e vinho azedo pairando no ar. Sobre uma mesa de campanha, eles desenrolam um mapa do mundo conhecido. Não é uma negociação entre iguais. É o conselho de administração de uma empresa que acabou de concluir uma aquisição hostil de todo o seu mercado. Eles estão dividindo o saque. É aqui que as personalidades e ambições de cada um se tornam cristalinas. Marco Antônio, o general sênior, o homem que realmente venceu a batalha, tem a primeira escolha. E ele escolhe como um homem que anseia por recompensa e glória. Seus olhos se voltam para o leste. A Grécia, a Ásia Menor, a Síria, o Egito. As províncias mais ricas, mais antigas e mais sofisticadas do Império. É o prêmio glamuroso, cheio de cidades antigas, cultura profunda e, o mais importante, uma quantidade quase infinita de riqueza a ser taxada. Além disso, o leste oferecia a promessa de uma nova glória militar, uma guerra contra o Império Parta, o único inimigo que Roma realmente temia. Para Antônio, era a escolha óbvia. E o que resta para o jovem Otaviano? Ele fica com o oeste, a Gália, a Espanha e a mais problemática de todas as províncias, a própria Itália. À primeira vista, parece um péssimo negócio. Itália não era uma província a ser taxada como as outras. Era o coração do império, mas também o coração de todos os problemas. E o maior problema era a tarefa colossal que vinha com ela: desmobilizar mais de 100.000 veteranos e encontrar terras para eles na Itália. Isso significava confiscar terras de cidades italianas, criar ressentimento e enfrentar uma população irritada. Era um trabalho sujo, ingrato e politicamente perigoso. Historiadores ainda discutem sobre esta divisão. Otaviano foi astuto ou foi enganado? Alguns argumentam que Antônio, como parceiro sênior, simplesmente pegou a melhor parte e deixou o trabalho ingrato para o jovem novato, esperando que ele falhasse e se destruísse politicamente. Outros veem aqui o primeiro vislumbre de genialidade política de Otaviano. Ele pode ter entendido que, embora o leste tivesse o dinheiro, a Itália tinha o poder. Ao controlar o coração de Roma, ele controlaria o Senado, o recrutamento de futuras legiões e, o mais importante, a narrativa política. Ele estava assumindo o problema para se tornar a solução. E Lépido? Lépido, o terceiro homem, o parceiro silencioso, recebe a província de África como um prêmio de consolação, um reconhecimento de que ele ainda estava no jogo, mesmo que mal estivesse em campo. As linhas são traçadas. Antônio vai para o leste em busca de glória e prazer.
Otaviano retorna a Roma para enfrentar a fúria dos veteranos e a intriga do Senado. Eles dividiram o mundo como um bolo, cada um pegando a fatia que mais desejava. Mas o mundo não é um bolo, e o poder não é algo que possa ser dividido por muito tempo. A tinta no mapa mal secou, e as rachaduras na aliança já começam a aparecer. São finas como um fio de cabelo no início, mas você as vê se formando, impulsionadas pela distância, pela ambição e pelas personalidades fundamentalmente diferentes dos dois homens que agora dominam Roma. Antônio parte para o leste, para o mundo de luxo e adulação. Otaviano retorna a Roma, para o mundo de problemas e ressentimento. E essa separação geográfica se torna o terreno fértil para a desconfiança. Você segue Otaviano de volta a Roma. A cidade que o recebe não é uma capital em festa, mas uma panela de pressão. Ele enfrenta a tarefa quase impossível de assentar os veteranos. Ele não tem dinheiro suficiente, então recorre ao confisco de terras, expulsando famílias que viviam em suas fazendas há gerações para dar lugar aos soldados. 18 cidades italianas são afetadas. A Itália, que esperava a paz após Filipos, entra num estado de quase guerra civil. Revoltas eclodem, a fome ameaça Roma, pois as rotas de grãos são interrompidas. Você vê Otaviano não como um conquistador, mas como um administrador sitiado, envelhecendo visivelmente sob a pressão, seu rosto pálido ainda mais tenso. E onde está Antônio em meio a tudo isso? Ele está no leste, vivendo como um rei helenístico. Ele convoca governantes e reis clientes para prestar homenagem e, mais importante, para entregar dinheiro. Ele precisa de fundos para sua planejada invasão da Pártia. Enquanto Otaviano lida com a sujeira política em Roma, Antônio está sendo aclamado como um novo Dionísio, um deus entre os homens. Mas seus problemas não são menores, apenas mais glamurosos. E é aqui que ele comete um erro de cálculo crucial. Ele convoca a rainha do Egito, Cleópatra, a Tarso, para que ela explique por que não o apoiou em Filipos. Enquanto isso, de volta a Roma, a situação de Otaviano se torna ainda mais complicada pela família de Antônio. A esposa de Antônio, a formidável Fúvia, e seu irmão Lúcio Antônio veem na impopularidade de Otaviano uma oportunidade. Eles se apresentam como os verdadeiros defensores do povo italiano contra os confiscos de terras. Eles iniciam uma guerra aberta contra Otaviano, a chamada Guerra de Perúsia. É uma luta bizarra, com o irmão e a esposa de um triunviro lutando contra o outro. Otaviano mostrando uma crescente habilidade militar e uma crueldade já familiar, finalmente os encurrala na cidade de Perúsia e os força a se render. Historiadores ainda discutem o envolvimento de Antônio na Guerra de Perúsia. Ele sabia o que sua esposa e irmão estavam fazendo? Ele os apoiou secretamente? Ou ele estava completamente alheio, focado em seus próprios planos no leste? A maioria acredita que ele estava, no mínimo, ciente e talvez satisfeito em deixar Otaviano se enfraquecer. Quando a notícia da derrota de sua família chega a ele, a aliança está à beira do colapso. Os dois homens, os salvadores da República, os vingadores de César, agora se olham não como parceiros, mas como rivais mortais. O mundo que eles dividiram já parece pequeno demais para ambos. A guerra na Itália termina não com um estrondo, mas com um acordo frágil e ressentido. Otaviano e Antônio se encontram em Brundisium, os dois homens mais poderosos do mundo, circulando um ao outro como lobos cautelosos. A aliança é remendada com um casamento. Antônio, agora viúvo, após a morte oportuna de Fúvia, casa-se com a irmã de Otaviano, a nobre e virtuosa Otávia. É um gesto político, uma tentativa de amarrar os dois rivais com laços familiares. Por um momento, uma paz instável se assenta sobre o mundo romano, mas você sabe que é apenas um interlúdio. O verdadeiro drama está se desenrolando em outro lugar. Seu olhar se volta para o leste, para a cidade de Tarso, na costa da moderna Turquia. O ar é quente
e espesso com o cheiro de especiarias e mar. É aqui que Marco Antônio estabeleceu sua corte. E é para cá que ele convocou Cleópatra, a rainha do Egito. A expectativa de todos é que ela chegue como uma suplicante, uma governante de um reino cliente, vindo se curvar diante do poder de Roma. Mas Cleópatra não joga segundo as regras de ninguém. Ela não chega, ela faz uma entrada. Você está na multidão que se aglomera nas margens do rio Cídnos. Um murmurinho percorre as pessoas, depois um silêncio chocado. Vindo rio acima não é um navio de guerra ou uma trireme real, mas uma visão de um sonho. Uma barca magnífica com um casco dourado e velas púrpuras, a cor da realeza. Os remos são de prata e batem na água no ritmo de flautas e liras. A própria Cleópatra está deitada sob um dossel dourado, vestida como a deusa Vênus, cercada de servas vestidas como ninfas e cupidos. A fumaça de incenso perfumado flutua do navio e cobre a cidade com uma névoa exótica. Ela não veio a Tarso para ser julgada por Antônio. Ela transformou a cidade inteira no seu palco e fez de Antônio parte da sua plateia. Antônio, esperando em seu tribunal, é deixado sozinho enquanto toda a cidade corre para ver o espetáculo. Engolindo seu próprio orgulho, é ele quem acaba aceitando o convite dela para jantar a bordo da barca naquela noite. Historiadores ainda debatem a natureza da união dos dois. Foi um caso de amor apaixonado e genuíno que mudou a história? Ou foi a aliança mais fria e calculista de todas, um general que precisava